Fala pessoal, tô aqui usando uma Canon RP nesse momento, tá? Pra gravar o nosso conteúdo, porque eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Tá uma baguncinha santa aqui, mas tá tudo certo, né? Espero que vocês gostem. Bom, pra começar, de luz principal aqui, o que eu estou usando atualmente é algo que eu comprei sábado. Sábado. Comprei no sábado na Shopee, chegou hoje, e é assim, é até surpreendente, ele é bom, muito bom. A construção dele é meio duvidosa, assim, né? Mas é muito bom, muito bom. É um balão chinês, uma lanterna chinesa, não sei lá, tem vários nomes isso aqui, mas Bowens, né? O que eu não gostei dele, eu já vou falar assim, que o encaixe dele é de plástico, né? Ele parece ser um pouquinho mais frágil, porque as varetas são de fibra ali, então eu acho que ele tem um prazo de validade, eu vou descobrir só usando mesmo, né? E comparado com o Octa, né? Ó, esse Octa aqui, ó, 90 90 centímetros de ponta a ponta. Ó, Nossa, muito octa. muito octa. Mas é um Licença. trambolhão para montar, assim. Às vezes tem conteúdo que a gente precisa gravar um pouco mais rápido, ser um pouco mais prático e acaba perdendo um pouco mais de tempo para montar aquele ali. Às vezes, dependendo do lugar, ele nem fica tão bom, Ele porque nem ele cabe, né? ocupa muito espaço, né? Então eu pensei em comprar algo menor, mais portátil e que fosse facilitar um pouco mais minha vida, né? Também eu tô gravando alguns podcasts e eu creio, né? Eu creio que vai ser bem melhor com ele, porque eu consigo usar um para iluminar os dois, fora o restante de luzes adicionais que eu tenho, né? Que é bastão de LED, alguns refletores que eu. é, Muito tempo atrás, quando eu comecei, eu tive uma ideia meio doida de pegar uns refletores de jardim e tentar reaproveitar. É algo muito caseiro assim, mas ele é muito funcional porque eu tenho um branco quente e tenho o branco frio. E então eu consigo criar essa nuance de temperatura com eles, é bem, bem legal. Mas eu uso mais o branco quente porque eu gosto mais, é mais bonito, né? É bem legal. Aqui atrás, por exemplo, assim, eu tô com dois P200 aqui atrás. No caso, eles estão bem fortes ali atrás. Eu acabei esquecendo de diminuir ali, percebi agora, mas tá bom, né? E, bom, tô aqui com a Bruna, minha Olá. esposa. Já apareci aqui pegando minha água, quem viu, viu. Ela tá editando algumas fotos, mas, enfim, né? Estamos na luta aqui. Essa semana tem bastante trabalho para entregar, né? Seja institucional, casamento, É. é, ensaios, né? De casais também, de pré-wedding, no que seja. Mas em contrapartida, eu até vou fazer um desabafo aqui. Meu, ainda bem que a gente não trabalha esse final de semana. Vocês, É, fotógrafos, filmmakers de final de semana, têm esse sonho, não sei, né? Não sei se é um sonho, é uma utopia, às vezes, de não trabalhar final de semana, gente, é uma delícia. Né? Eu amo fazer casamento, né? É algo que a gente faz bastante, mas gosto muito dos finais de semana que a gente tem livre. Aí, esse final de semana, se me chamar para trabalhar, não me pega nem com massinha. Não, brincadeira. Isso é gíria de pescador, tá? Que esse final de semana eu pretendo assistir o jogo do Primavera, que é o time aqui da cidade, tá no Campeonato Paulista, tá na Copa do Brasil também, que não começou ainda, claro, mas estão no Campeonato Paulista aí. Vou ir com meu irmão, talvez meu avô vai também, então vai ser uma experiência bem diferenciada. Quem conhece meu avô sabe, mas vai ser bem bacana. Assim, né? Claro que dependendo do trabalho, eu prefiro trabalhar mil vezes, porque em vez de eu gastar dinheiro, eu ganho, né? Mas é engraçado pensar que vai ter um final de semana que a gente não vai trabalhar, porque é bem raro, né? Normalmente a gente atende 90% dos nossos trabalhos são casamentos, né? A gente é especializado nisso, né? Então, saber que vai ter um final de semana no começo do ano que a gente não vai trabalhar
É engraçado, porque a gente já começou trabalhando o começo do ano, né? Já foi um final de semana de folga, mas os outros a gente já fez casamento, já fez foto, fez vídeo, né? O filme do casamento das pessoas, dos casais, né? Então, é bem diferente, assim. Você se sente até estranho de pensar, pô, não vou trabalhar esse final de semana, O que que eu vou nem no fazer? sábado, nem no domingo, né? Tipo assim, não vou trabalhar fazendo captação, né? Mas na maioria das vezes, quando eu tenho folga, assim, não vou fazer nada, né? Nem eu, nem a Bruna. A gente às vezes vem aqui no escritório, começa a editar o que precisa, né? Já vai adiantando algumas coisas para depois não ficar precisando correr atrás, né? É igual as noites que a gente fica mais tranquilo, assim, de atendimento, de reunião, a gente nunca fica tranquilo, né? Eu acho que tem gente que olha isso com maus olhos e acha que a gente trabalha demais, excessivamente. Mas a gente sabe que por trás dessa nossa rotina intensa, a gente consegue descansar muito, né? E a gente não tá no lugar que a gente queria estar. Então a gente tá bem distante desse lugar se a gente não fizer sacrifício agora, que a gente é casado, não tem filhos, né? Quando a gente vai conseguir fazer esse sacrifício? No futuro, raramente. Pode ser que a gente não tenha filhos, né? É uma questão bem definida entre nós. A gente quer muito, mas somos totalmente dependentes de Deus, né? Então a gente acaba seguindo por isso e aceitando assim. Vamos ter ou não, mas a gente entende que o momento que a gente está vivendo é o momento oportuno para a gente focar no trabalho, né? Claro que dentro disso eu vejo uma necessidade da gente tirar férias, né? Mas tudo tem o tempo certo. A gente aceita bem assim as circunstâncias, né? Acho até que muitas pessoas falam isso, que não conseguiriam se estivessem vivendo a nossa rotina, né? Mas eu acho que a aceitação, assim, é um passo muito importante do que você tá vivendo, né, amor? É, Tipo, hoje eu não consigo descansar, amanhã isso vai ser possível, com certeza, né? Hoje eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então a gente sempre vai pendendo por esse caminho da aceitação e vai vivendo como dá, num dia de cada vez. nós precisamos vencer nós mesmos todos os dias para se esforçar hoje para colher amanhã. No caso, assim, hoje a gente pode trabalhar muito, 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 para depois no futuro a gente ter uma tranquilidade de flexibilidade, de aproveitar melhor os momentos também, né, mais do que a gente aproveita hoje, É. né, porque querendo ou não, apesar da correria, a nossa área é uma área que nos dá algumas vantagens também em alguns momentos devidos, né. Claro que também a gente a gente quer muito ter filhos, mas a gente está debaixo da vontade de Deus, então a gente sabe que teremos filhos se for a vontade de Deus nos presentear com filhos, né? É. Mas também se Ele não nos der, seremos felizes dessa mesma A forma. gente vai continuar Mas a vivendo. gente talvez pode pensar em outras formas, se for da vontade de Deus também vai dar É. certo. Deixa eu fazer o que eu ia fazer. Eu tô baixando algumas coisas aqui para editar alguns vídeos que eu preciso muito entregar é, nessa Essa semana, semana. né? Tipo assim, eu tô baixando algumas coisas na OneDrive e tô me sacrificando assim arduamente para conseguir fazer, né? Mas vamos lá. Vou abrir aqui minha bolsa que eu vou dar uma ajeitadinha nela, mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Aproveitar que tá gravando com a câmera da Bruna. E aí eu vou mostrar para vocês o que normalmente eu carrego na minha bolsa. Tá um pouquinho, eu vou dar uma organizada aqui, dar uma limpada em algumas coisas. Que esse final de semana a gente fez casamento e aí normalmente eu não paro na mesma hora para limpar tudo, né? Mas bom, vamos lá. O que que eu carrego na minha bolsa, que é super importante, né? Eu vou começar aqui, ó. Para começar, Opa! aí que Opa! pode afastar. Aí, Ó. aí chegou. Veio. Aí o foco veio. Foco no processo.
A gente tá com um Arc M2, é um microfone que eu uso para tudo, né? Assim, 100% das minhas produções eu tento microfonar com ele. Se não dá, eu tenho outras opções aqui, né? E depende do que eu estou fazendo, qual é o meu trabalho, né? Casamento, normalmente eu uso ele como meu microfone para captar o áudio ali. Eu coloco ele no microfone de mão, né? Porque ele é de imã, então coloco ele na cápsula, ele fica ali. É um pouco arriscado? É, porque tem alguns celebrantes que podem se movimentar um pouquinho demais, com um pouquinho mais de intensidade, e o microfone sai voando por aí, É né? que, na verdade, eu acho que a gente utiliza ele para os pacotes que não tem cerimônia completa, né? É, Então, eu acho que não faz diferença, porque você acaba tendo ali um recurso maior, tipo os votos, alguma frase ou outra que a gente usa assim nos vídeos. Mas acho que tá sendo uma boa saída, né? é. Normalmente eu uso ele como meu microfone principal, né? Assim, para mim eu coloco ele lá, dependendo de quantos microfones tem, eu coloco a opção dele gravar em canais separados. Então eu coloco um no microfone e outro no outro. Ou às vezes eu coloco um no microfone e o outro no noivo. Por quê? Porque de qualquer forma eu vou ter o backup do áudio dentro da minha gravação de vídeo, né? Aí fora isso, sempre principalmente quando eu estou com mais de um profissional trabalhando comigo, esse segundo profissional ele também leva um microfone. Normalmente a gente gosta de usar muito o DJI 2 para gravar interno, gravar na câmera, e ainda o outro que vai ficar sobrando no caso, né? A gente consegue colocar às vezes direto na mesa e receber essa gravação internamente para garantir uma íntegra do áudio ali, né? Mas também uso o gravador, né? Não está aqui no meu kit hoje, mas normalmente eu uso aqueles um H4, H4N. É um pouquinho mais antigo, mas assim, me resolve muito bem o que eu preciso, né? Aí, às vezes, eu acabo deixando o Lark M2 no meu celular também, para eu captar um pouco de ambiência com o meu microfone direcional, que é um Comica, esse aqui, ó, VM10 Pro. Ele é bem pequenininho. Não sei se ele vai mostrar aí agora. Acho que sim. Ó, dá pra ver. Ele é bem pequenininho, mas ele, nossa, resolve demais, muito bom. Ele é um microfone que também dá para usar no celular para ficar captando ambiente, então, assim, ele é muito bom mesmo, resolve muito, né? Tem microfones muito melhores que gravam 32 bits e tudo mais. Com certeza isso é uma melhora para o nosso processo de produção, mas o importante é você sempre garantir um áudio ali de qualidade, independente de como você vai fazer, né? Claro que tem jeitos mais práticos, jeitos mais complicados, né? Eu prefiro sempre ter partidos mais práticos e mais objetivos ali para mim, que eu perca menos tempo montando também, né? Mas o áudio sempre sai bom, né? Eu trabalho o áudio depois na pós-produção, então é algo assim importantíssimo, né? Aí, em segundo lugar, não menos importante, né? Pelo contrário, é importantíssimo. É uma das coisas que eu mais me preocupo. É o carregador. Carregador. Eu tenho um carregador da Small Rig que carrega duas baterias ao mesmo tempo. O Small Rig? Não sei como fala. Como fala, mano? Small rig? Aí. Aí eu tenho duas baterias da Small Rig e tem a bateria original da Sony. Vamos ver se foca aí. Se focar, amém. Focou, beleza. Eu tenho três baterias, então é o que eu uso, mas eu pretendo montar um kit um pouquinho mais garantido, assim, de eu não precisar ficar trocando de bateria toda hora, que eu quero montar um kit com V-mount e tal.
para ser uma praticidade para mim, deixar a câmera mais pesada, isso eu gosto muito de gravar com a câmera na mão, então isso me traz uma certa estabilidade, né? Porque quanto mais pesado, mais estável minha imagem fica, de acordo com a minha prática com a câmera na mão também, né? Eu uso gimbal também porque tem takes, tem coisas que precisam ser feitas no gimbal, né? Mas eu prefiro muito câmera na mão, eu gosto muito da sensação que traz isso no vídeo, tá? Aí de gimbal, vou pegar até aqui já que ele tá aqui paradinho, mas ó, meu gimbal é um simplinho hoje, AK2000C, né? Para minha câmera rola de boa, para as minhas lentes, né? Claro que eu pretendo investir num gimbal melhor, mas isso aqui, ó, mão na roda, eu sei usar, me atende e é isso que importa, né? Inicialmente é isso que importa. Depois é bom sempre evoluir para você não ficar para trás, com certeza, né? Aí, o meu kit hoje eu tenho uma 50mm aqui, né? Da Sony, 51.8, lente versátil. Na minha câmera ela fica um pouco mais fechada, porque tem o fator de crop, né? Gosto muito de usar ela, principalmente assim, cerimônia aberta, eu consigo ficar bem distante com ela, né? Não fico rodeando ali muito perto, a não ser que eu precise, que seja a minha ideia do momento ali, ou a captação que eu vou precisar fazer, tipo, vou fazer um take da aliança, eu chego mais perto, tudo mais, né? Ali nos votos eu gosto muito de captar com ela, porque eu fico numa distância bem legal, traz aquela imersão diferente, né, no vídeo, né? Mas tem outras lentes que eu pretendo investir esse ano ainda, né? Mas primeiro eu quero investir numa uma câmera e numa lente mais nova e melhor também para minha esposa amada, que a ideia nossa é investir em equipamentos mais novos também, né? Ficar com equipamentos que vão nos trazer uma certa tranquilidade e comodidade na hora da captação também, né? Equipamento é muito particular, assim, a forma que você usa e você lida com o equipamento, né? Eu tô falando e escolhendo foto aqui. Eu acho que quando você sabe o que você quer, quando você sabe usar o equipamento que você tem, essa é a hora de evoluir, né? A gente, né, na verdade, na fotografia, no vídeo, tem um objetivo em relação a casamento. E os nossos equipamentos, o meu, né, o do Matheus, não. Eu falo mais assim, os nossos em relação às lentes, gimbal e tudo mais. Mas o meu equipamento em relação ao corpo, a câmera em si, já me limita muito ao que eu quero. Né? Uma fotografia mais natural, usando a luz. Né? A gente faz bastante casamento diurno. E essa é a nossa ideia, é permanecer com o estilo mais leve, atemporal possível. Eu amo foto com flash, amo foto bem iluminada, né? Acho que esse é o princípio geral da fotografia, porque a fotografia é isso, né? O quanto de luz entra no seu sensor e o que você consegue fazer a partir disso. É a arte, a criação, né? Que você faz a partir disso. Mas eu prefiro uma fotografia mais leve, mais natural. Então, a minha câmera já não me acompanha mais nisso. E tem talento, hein? Mas falar pra você, Nossa, meu microfone caiu agora. Eu tinha que comprar uma Canon R1 pra ela, pra acompanhar o talento dela, porque assim, ela é muito boa, todo mundo gosta muito do olhar dela, né? Da fotografia dela, da edição dela. Então, assim, a gente precisa investir em equipamentos melhores hoje para fotografia para acompanhar o ritmo da Bruna e não por vaidade, né? Tipo assim, eu quero ter um equipamento mais novo, não sei o que. Eu não tenho isso, pelo contrário. Né? Eu sou aquele cara que, tipo assim, hoje, se eu tivesse só condições de ter uma Sony A6500, eu teria ela e usaria ela até sangrar ela, entendeu? Então, é que a gente teve estratégia para chegar no equipamento que a gente tem hoje, né? De vídeo, né? É claro que eu quero uma lente que seja mais prática para mim na hora da captação, para não precisar ficar trocando. Eu gosto muito de lente fixa,
né? Que isso fique bem claro para mim, identifique que não tem comparação, mas eu preciso muito de uma lente zoom, né, para eu poder ficar tranquilo na hora da captação ou fazer ali a minha troca de enquadramento, né, de milimetragem da lente só na lente mesmo, sem precisar se preocupar com vou trocar, vou pôr a outra, tira a tampinha de uma, coloca a outra. Tipo assim, isso me incomoda um pouco hoje, mas, tipo assim, também não me atrapalha porque eu já acostumei e pra mim é prático, né? Mas a versatilidade e a facilidade que uma lente zoom traz para esse tipo de evento é, assim, sem o que falar, né? Não tem como descrever isso de uma maneira diferente a não ser praticidade e agilidade, né? Ô, gente, não, desculpa interromper, amor. Tô aqui editando um casamento e um lugar maravilhoso, lindo. Inclusive, assim, o arco de passada dos padrinhos, de todo mundo, muito bonito. E aí dá de fundo com uma casa. E tem uma senhora assistindo o casamento inteiro. Tiro ou não tiro? Deixo em todas as entradas. Deixa lá, uai. Deixo, né, gente? Fotografia documental é isso. Então, e esse casamento foi assim, foi engraçado olhar pra cima e ver a veinha lá. Foi, né? Ela assim, com o celular assim, ó, na cara assim, tec, tec. Ela olhava pra baixo, botava pros outros, porque eu acho que essa casa, se eu não me engano, ela até fazia parte do lugar, mas não era pra ter ninguém lá, entendeu? Era pra ela tá lá sentadinha no banco dela, tirando foto. Mas, fazer o quê, né? Ah, então, de câmera que eu uso hoje é uma Sony FX30, né? Dá pra ver 30. aí, né? Tá novinha a minha câmera, tem 1 ano e alguns meses de uso agora, mas sempre bem cuidadinha, né? É uma câmera assim, meu xodózinho, eu assim, raramente tenho coragem de emprestar ela, porque eu sei o quanto vale esse equipamento para mim. Quanto Quanto foi suado suado para que é, né? conseguir ter, né? Mas é uma câmera assim, é uma câmera crop, ela, no caso, câmera PSC, né? No termo técnico, é, ela grava 4K 120, 4K 60. Todos os casamentos eu gravo sempre em 4K, né? O Full HD eu gravo também, mas assim, não tem comparação. Depois que você começa a acostumar a gravar no 4K, não tem por que ser tipo, ah, nossa, vou gravar em Full HD. Full HD ocupa muito menos espaço, é muito mais prático para você armazenar vários eventos, vários projetos, mas eu prefiro gravar em 4K porque eu entrego sempre a melhor qualidade, sempre a melhor nitidez ali. Então, para mim, assim, fica muito distante o 4K do Full HD, né? Mas eu uso a FX30 e aqui acoplado nela, acho que já dá para ver já, ó, uma 16mm, 1.4 da Sigma, lentezinha, ó, falar pra você, não tem o que falar. Ela, assim, realmente ela é muito parecida com uma 24, não sei se é 1.4 ou 1.8 da Sony mesmo, da série G. Que é, assim, ó, isso aqui é um absurdo de leite, viu? Eu pretendo vender ela, mas às vezes eu penso que não, porque é uma lente que eu acho que com certeza se eu vender eu vou me arrepender de não ter ela no meu kit. Então é algo que eu estou planejando ainda, pensando se vale a pena fazer essa loucura, né? Mas, bom, é isso. Para gravação, eu uso 2 cartões da Lexar, né? Não sei se dá para ver, tá focado ali? Não, tá em você, peraí. Deixa eu ajudar aqui que. Aí, Da foi. Lexar, ó. Esse Pode cartão olhar. aqui, ele não é o V90, uso o V60 mesmo, já me supre, mas eu quero investir em alguns V90 porque tem alguns recursos dela que eu só consigo fazer quando estiver usando um cartão ou CF Express Type A ou o cartão V90, né?
Mas aqui eu tenho 4 cartões da Lexar de 128 e ele, tipo assim, são cartões que, assim, 2 cartões eu faço um casamento tranquilamente em 4K, né? Mas é claro que eu quero investir aí futuramente no V90. É que quando eu peguei a câmera, eu pensei assim, pô, tenho grana para comprar cartão. Vou comprar 4 que já me atende ou compro um só e aí eu, tipo assim, eu vou ficar com um cartão só. Então, pensei pela lógica e comprei 4 V60 de 128. Então eu tenho, acho que é 512 GB de capacidade de gravação, né? Em 4K isso, assim, me dá umas 2 horas e pouco, né? 4K 60. Em 4K 24 dá umas 5 horas por aí de gravação. Mas, assim, hoje me supre, eu gravo a maioria das coisas em 4K 60, algumas coisas intencionais em 4K 24. E aí, não menos importante do que o cartão de memória, dependendo do que eu vou fazer, eu gravo no S-Log, né? Eu gosto muito de usar o CineEye, né? Que é o modo, seria o modo cinema da câmera, né? Mas eu costumo usar com ela para controlar a minha exposição, porque nesse modo você não controla a ISO, né? Você só controla ou ângulo de câmera ou shutter, né? Depende de como você configurou, ou abertura, né? Que aí, se você quer desfocado, você precisa deixar no que é necessário para dar um desfoque na sua imagem ali, no caso, né? Na sua fotografia. Então, para isso eu uso filtros ND. Aí eu tenho 3 filtros aqui, né? Um é ND2 a 400 variável. Ele é para milimetragem de 58, porém eu uso com adaptadores para minha cinquentinha. Normalmente eu uso ou ele ou eu uso o outro da KNF, que é esse aqui, ó. Bem legalzinho também, muito bom. Mas é aquilo. Se não é necessário, se eu tô fazendo algo à noite assim, eu tento ao máximo não usar, porque a minha câmera ela não é igual a FX3, né? A FX3 ela tem o ISO dela base, se eu não me engano é 800 e 12.800, né? Se não for isso é 640 e 2.800, mas eu acho que é 800 e 12.800. E a FX30 ela é 800 e 2.500. Então eu tenho aquele range de ISO para enxergar a câmera no escuro, né? Então eu gosto muito de à noite não usar, né? Mas tem casamento que é muito bem iluminado também, mas é bem raro. Mas a maioria dos casamentos eu tiro o filtro para não precisar me preocupar com isso, né? E aí eu mantenho a minha qualidade de imagem ali, não só casamento, também projeto para empresas assim, né? Criação de conteúdo, algumas coisas que eu vou gravar que exige que eu faça uma cor muito melhor ou que eu tenha um range dinâmico de cor ali muito melhor, eu gosto de usar o S-Log para poder trabalhar isso de uma forma diferente, né? Gravo em 10 bits para ter esse range de cores também. Então é algo que eu gosto de trabalhar assim, mas cada um trabalha de jeito. A maioria dos casamentos hoje, por praticidade, eu tô gravando em standard, no PP-Off, pra eu não me preocupar com isso. A única coisa que eu me preocupo é com bater branco, né? E manter uma exposição sempre equilibrada, olhando ali realmente o meu medidorzinho de exposição, eu esqueci o nome desse, o meter, né? De exposição, e aí eu consigo, tipo assim, manter o controle do que eu tô fazendo olhando para aquilo. Não tenho monitor hoje ainda, porque o monitor que eu quero, eu ainda não posso investir nele, então eu prefiro esperar para investir nele, né? Tem outras opções mais em conta, mas são muito inferiores ao que eu tenho como objetivo, né? Então, por enquanto, às vezes eu uso meu celular como monitor, que já me resolve muito,
né? Principalmente quando eu vou gravar externo ou interno, quer dizer que eu tenho um ambiente controlado, eu coloco ele como às vezes a câmera está num lugar, eu estou um pouquinho mais distante para não precisar ficar atrás dela, né? Tem muito lugar que a gente vai gravar que às vezes não tem aquele, nossa, espação para gravar, então eu prefiro às vezes dar espaço para a câmera e trabalhar ali um pouquinho mais distante, né? Câmera parada, claro, né? Mas eu uso o celular ou eu não uso o monitorzinho da câmera, ele é muito bom e para mim tá tudo bem. Então esse aqui é o da minha 16, ó, filtrinho da minha 16. O filtrinho dele é isso aqui, é como se fosse um óculos escuro variável para a câmera, tá vendo? Escureceu, acendeu, escureceu, clareou, e é isso aí, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando: microfone, câmera, lentes, filtros, baterias. Eu carrego sempre essa flanelinha de microfibra aqui para eu limpar meu kit, né? Que inclusive vou deixar aqui para fora para poder fazer isso. Não menos importante, eu vou ter que comprar outro que eu perdi um, fiquei muito triste. Mas eu acredito que deve estar na igreja, porque a última vez que eu usei foi lá. Mas aqui meu anéis adaptadores, né? Então, por exemplo, a minha ideia no futuro é comprar um filtro ND, assim, pelo menos um de cada ali, de acordo com o tanto de lente que eu tiver, né? Ou for necessário para cada kit, porque eu pretendo comprar outra câmera também. Mas comprar vários anéis adaptadores que sejam de acordo para aquela milimetragem da lente. No caso, em vez de eu comprar vários filtros, eu compro o anel adaptador, tipo assim, de 82 para 67, de 82 para 49. E aí eu boto o mesmo filtro, às vezes, para todas as câmeras. Nossa, deixa eu fechar aqui, peraí, pessoal. Sofrendo pra. Aí, beleza, gostei. Aqui, ó. Tá aqui. Então eu uso o mesmo filtro, às vezes, para usar em várias lentes. Só mudando o anel adaptador ali e eu não preciso gastar com 200 filtros. Eu compro dois e consigo usar nas duas câmeras filtros bons do mesmo fabricante, da mesma especificação e tudo mais. Então eu tenho o controle disso, né? Aí, cara, muito engraçado, mas isso aqui me salvou uma vez. Fui fazer um casamento em Jales, esqueci o cinto da minha calça. Ó, uma pochetinha de 15 reais. Nem isso. Eu não lembro, comprou no Mercado Livre? É. Uma pochetinha do Mercado Livre. Mas, ó, no dia do casamento, coloquei a lente aqui, ó. Lentezinha. Aí aqui os cartões de memória. Aí aqui atrás coloquei as baterias. Passei isso aqui por dentro da minha calça, ó. Então isso aqui virou o meu cinto e ao mesmo tempo o meu guarda porta-coisa da câmera, meu porta-kit. Aí eu nem me preocupava de onde estava, porque às vezes eu deixo algumas coisas no meu bolso, algumas coisas não, né? Tipo, duas baterias e o filtro não, e a outra lente no meu outro bolso, né? Quando eu preciso ficar trocando de lente. Mas isso nesse dia foi muito bom e eu tô começando a me acostumar, mas eu quero comprar uma melhorzinha que essa. Daqui, esse é o meu kit de gravação. E aí, as festas normalmente são à noite, né? Mas eu também uso normalmente, que eu gosto muito de carregar comigo, é isso aqui, ó. Suportezinho de celular da Ulanzi, tá vendo? Ó, suportezinho de celular da Ulanzi, ó. Pega aqui, prendeu. Ah, quero tirar. Aperta o botãozinho aqui, ó. Aperta o botãozinho aqui, você solta, ó. Tá? Flex. Aí você pode deixar o celular tanto em pé. Quem tem iPhone, muito bom isso aqui pra você gravar conteúdo, né? Tipo, já na vertical ali pra você mesmo. Coloca na sapata da cage ou da câmera e vai ser feliz. É só isso que eu tenho a dizer. E aí ele tem dois encaixes aqui, ó. Então um encaixe aqui, uma sapata pra você encaixar às vezes o microfone aqui que você tá usando e aqui também. Então, assim, super bom. Recomendo muito, né?
E outra coisa que eu carrego no meu kit, porque isso aqui já me salvou diversas vezes, né? E eu vou mostrar pra vocês, mas é um tipo um canivetinho. Ó, ele é um alicate, então se eu precisar de um alicate tem. Se eu precisar de uma lanterninha, tem, mas normalmente eu tenho os LEDs comigo, então não passo por esse problema, né? Se eu precisar de faquinha, Philips, qualquer coisa eu tenho aqui. E aí, ó, tá vendo aqui? Ó, fechei um lado, fechei o outro. Ó o tamanho que fica. Não, e aí alguém pode falar, nossa, que inútil. Gente, eu tenho 3 baterias paralelas em show. E a gente gravando um podcast precisou trocar a bateria. Meu Deus do céu. Aí o Matheus sacou o canivete da bolsa, tirou a bateria e trocou rapidinho. Então é útil, muito útil. Aí outra coisa que eu carrego muito comigo, mas eu quero comprar também fita gaffer, que eu não comprei até hoje, mas eu uso fita isolante, que tem coisas às vezes que fita isolante resolve na hora. Fita isolante é como se fosse a chave Phillips e fenda do Filmmaker, do eletricista, né? Isso aqui é pro Filmmaker, porque várias horas isso aqui pode te salvar, né? E aqui, ó, o controlinho do meu LED. Vou pôr aqui na minha cara que tá focado aqui mesmo. Então, controlinho do meu LED, dos meus bastões, né? Eu tenho um Luxio Q508A e tenho, na verdade, tenho dois desse, né? E tenho dois P200 aqui que eu falei pra vocês, um aqui, outro aqui, né? Fora isso, o que eu uso, mas raramente eu uso porque eu tô usando porque eu tô esquecendo de carregar. Mas eu tenho uma câmera digital ali da Sony de 2008, 2006 por ali. Eu comecei a usar ela para fazer alguns takes específicos assim. Não cheguei ainda na edição desses casamentos que eu usei recentemente, né? Que foram muito recentes e eu ainda não editei, né? Mas muito bonito, dá uma estética bem diferente. Achei bem legal a ideia, né? E E aí o resto aqui é monopé, que tá tudo ali na estante aqui do lado aqui. Não vou pegar agora, mas tem monopé, tem tripé, né? O tripé eu uso às vezes na cerimônia, deixo a câmera parada gravando, garantindo a íntegra da cerimônia, depende do que é contratado pelo casal também, mas eu também né, me previno disso, né? Eu antecipo, né? Porque tem casais que às vezes na hora ele não contratou aquele vídeo maior, né? Mas eu tenho ele por garantia para vender depois. E isso é uma dica para você, filmmaker de casamento que está olhando pro meu dedo agora. Isso é para você. Você pode vender o seu trabalho depois no também, né? Então você nunca perde por fazer um pouquinho a mais, né? Às vezes perde. Às vezes Às perde. vezes O que a perde, gente mas o faz é mínimo. pouco, né? Mas às vezes o mínimo do seu trabalho que você fez, a única coisa é você ter uma câmera de backup que você gravou inteira a cerimônia. No mínimo, o casal tem o vídeo da cerimônia inteira. O que a gente faz também, que eu acho que é uma sacada nossa, né? A gente precisa, talvez, elevar ainda mais essa sacada que eu vou falar agora. Tem casais que contratam só fotografia, que até ali, um ano, até a data do casamento, não vai ter esse dinheiro, porque tá pagando decoração, buffet, tudo, né? Salão, tudo. E mesmo assim, se o Matheus não tiver nenhum evento no dia, a gente vai, né? Eu vou fotografar e ele vai e faz a filmagem. Primeiro, porque eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu acho assim muito chato. Eu gosto muito de ter alguém comigo, né? A gente tem um fotógrafo com a gente. Acho que não faz mal, né? Falar que é o Gá. Ele é nosso freela, ele sempre tá com a gente. Eu gosto muito de trabalhar com ele, mas eu amo trabalhar com o Matheus. Então, eu gosto quando o casal não contrata e a gente faz isso. Porque sempre, gente, até agora 2 não contrataram, né? Sempre contratam.
É a minoria, assim, minoria mesmo. Porque A maioria, assim, às vezes não contratou. Nesse caso, assim, né, de não ter contratado nada de vídeo e eu fui lá e fiz, eu não perdi por quê? Porque tem um pouquinho mais de técnica nisso também, né? Não é só fiz o vídeo e vou vender. Tem algumas coisas que eu faço específico no dia que é bem intencional, assim, para fazer o casal pensar, sabe? Não vou falar isso agora, quem sabe no futuro eu revelo, mas né? Que porque são aí coisas assim que a gente. Ah, vem ver isso aqui, né? O mais básico, né? De repente. o mais básico é fazer o casal sentir vontade de ter Ter aquele vídeo, É. porque isso eu posso falar, tipo assim, eu gravo e em alguns momentos eu mostro pro casal, falo, que legal esse take aqui e tal, então o casal automaticamente ele já fica, nossa, mó lindo o vídeo. Tem algumas estratégias que a gente usa que eu acho que é particular. Eu tenho um pouco de ciúmes daquela. É particular, bem particular na verdade, né? E fazer a diferença. Claro que, igual eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço, mas algumas coisas a gente acho que tem no local certo pra gente soltar, né? Talvez futuramente, vou falar um curso, mas talvez um grupo ali mais específico, o pessoal quer conversar um pouco, trocar algumas ideias, nessa troca, eu acho que vale muito, né? É uma moeda muito boa, na verdade, de conversação, assim, e de network também. Hoje, assim, a gente não tem público para isso, né? Claro, a gente está tentando um espaço aqui e eu percebo, assim, que são coisas que mudaram a nossa caminhada, né? Igual, eu sempre falo isso, estou falando constantemente que o ano de 2025 foi tipo o Povo no começo de carreira. Meu, detonou com a gente muitas questões, mas eu tenho certeza que a forma que a gente começou 2026, a cabeça assim de resolução de problemas, que isso vai servir muito quando a gente tiver esse público iniciante que precisa, tipo, meu, como que isso mudou a vida deles? É isso. E não só iniciante, às vezes tem pessoas que estão há anos no mercado batendo cabeça com isso e pode acabar aprendendo. Mas isso é para outro momento. Para outro dia. Mas assim, a gente às vezes as poucas vezes que recusaram de comprar é porque a pessoa realmente não tinha condições naquele momento. E mesmo assim, às vezes eu guardo ainda o vídeo porque talvez no futuro ela tá lá. Então, tá guardado no meu drive lá, por exemplo, né? Não tá editado, né? Porque eu não vou gastar essa energia agora, né? Mas no futuro, em algum momento, eu posso pensar, vou chamar aquele casal e vou oferecer esse vídeo. Aí, se eles quiserem, aí eu vou lá, a partir disso eu passo uma data de entrega e entrego para eles, né? E, bom, acho que isso já é uma dica muito valiosa para vocês, né? Com certeza. Né? Tipo assim, isso aqui é uma coisa que acho que ninguém vai falar para você fazer, porque vai falar, trabalhar de graça, não sei o quê, mas tipo assim, teoricamente, apesar de eu fazer vídeo e não fazer foto, às vezes eu faço foto também, né? Mas é bem raro. Porque sempre é algar, ou quando a Bruna não pode, aí teve algumas vezes que eu fiz. Muito bem. Assim, mas. Muito bem. Mas assim, a maior questão mesmo. Vixe, perdi a ideia do que eu tava falando. Peraí. É que ele é tímido, gente. Ele não pode ser elogiado. Peraí, onde que eu tava no pensamento? Eu não vi, tava editando aqui, não vi. Você estava falando que a maior questão não é perder tempo, tipo, você. A maior questão, tipo assim, né? Eu não tô perdendo tempo de ir lá fazer um vídeo de graça. Porque querendo ou não, a gente tem alguns pacotes que abrangem alguns mercados, né? E também, querendo ou não, a gente não é o mais barato assim do momento. A gente tem o nosso valor, então para mim vai compensar eu fazer aquilo, mesmo que na hora ou na semana ou até no trimestre, semestre ele não me dê retorno nenhum. Em algum momento pode ser que me dê, né? Pode ser que nunca me dê também e é isso. Mas eu não perco de tentar fazer. Por quê? Porque é um momento que eu posso treinar, é um momento que eu posso arriscar uma coisa diferente, né? Então, eu acho que esse é o momento que eu posso errar.
Eu tenho a permissão de errar, por quê? Porque eu não estou sendo pago para fazer aquilo naquele momento. Não é algo que estava combinado, né? É claro que se tiver uma outra equipe de vídeo lá, eu não vou fazer vídeo. Isso é óbvio, né? Mas o nosso contrato ele é bem elaborado para a gente não passar por essas situações, né? Mas, enfim, não é perda de tempo você fazer um pouco a mais ali do que o planejado e pensar em estratégias para vender. Né? Esse vídeo tá ficando um pouco longo, daqui a pouco eu vou parar, tá bom? Mas é bem legal, tipo assim, isso é uma coisa que esse ano assim, a gente tá fazendo bastante, mas ao mesmo tempo eu sou muito recente assim na parte de vídeo de que eu falo assim, comparado com outros profissionais de mercado. Faz quase 5 anos, mas ele é bem recente. Eu estar com a minha câmera, né? Eu estar com o meu equipamento, a gente ter o nosso nome no mercado rodando, isso é algo. Vou falar que a gente é novo nessa parte, assim, Com né? certeza. Porque a gente meio que, pra quem tá há mais tempo, vai pensar que você, pô, eles estão chegando agora e tal. Mas, não, a gente tá trabalhando, a gente só não, às vezes não fica postando o tempo inteiro, não leva isso como um troféu de soberba ali, tipo de, não, eu já sou bom. Não, tipo assim, eu acho Não somos, né? A gente percebe muitos pontos assim que a gente precisa melhorar como empresa, né? Como audiovisual, eu vejo muito contraste assim com alguns colegas, né? Que a gente conseguiu se posicionar no mercado. Tipo assim, esse é o nosso valor, é isso, pronto, acabou, né? Somos isso, fazemos isso, mas em contrapartida, a gente começou assim, tem mantido, mas outros lados que a gente não pensava que teria que cuidar, como pessoa, como artista, como empresa, a gente está aprendendo que precisa, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente reconhece que a gente não é bom, que a gente está crescendo mesmo, né? E a gente não traz essa soberba aí que o Matheus falou exatamente por isso, né? E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui, né? Tentei falar o mínimo possível. Algumas vezes a câmera acabou a bateria, então tentei retomar o assunto de uma forma para não perder a linha de pensamento, talvez. Talvez em algum momento desse vídeo eu acho que eu vou deixar até para vocês verem que eu dei uma perdida no que eu tava falando, né? Mas Ou não. talvez eu não deixe. E se você chegou aqui e não viu nada disso, é porque eu não deixei, tá bom? Mas bom, vou desejar para vocês que assistiram até aqui um feliz ano novo, um feliz 2026 no caso, né? Que seja um ano de muito sucesso, né? Sucesso que eu falo não é ganhar dinheiro, tá? Sucesso é você trabalhar, conseguir levar uma vida leve, né? E o principal, principalmente assim, eu como cristão, eu prefiro olhar para você com um sucesso na sua vida espiritual com Deus, né? Você ter uma vida saudável com Deus, e isso automaticamente, com certeza, vai te trazer muito sucesso em outras áreas também, né? Bom, é isso. Ah, só tem mais uma coisa que eu queria mostrar muito para vocês, que isso aqui foi um investimento assim, ó, Muito bom. foi muito barato pro que ele faz. Claro assim, não nossa, não é tipo assim, ó, não é um flechão, pá, sabe? Tipo assim, é um negócio que assim, por R$ 150, ó, flashzinho da Ulanzi, conecta com qualquer câmera, né? Sony, Lumix, Canon, Nikon, ó, flashzinho, ó, ele é bem diretão, né? É. A Bruna sabe explicar melhor, mas assim, ele tem um certo tempo de recarga dependendo da porcentagem que você usa ele aqui. Porém, se você usa ele no 1%, o 1% dele já é muito bom para alguns momentos, né? Salva Pra muito, assim. muitos, né? Na verdade, ele é um flash bem potente. Pera aí. Eu posso fazer isso? Pode. Não no meu olho. Pera aí. É que não vai aparecer, mas ele é um flash muito potente. Aqui eu tô no 1%. Eu fiz um casamento inteiro no civil. Dá pra pôr no 100% só pra ver.
Eu Mas- fiz um casamento inteiro no civil no 1%. Gente, ele é muito rápido de carregar no 1%. Ó, Aí. tá vendo? Ele é 1% e ali ele tá. Eu não lembro o que tá escrito aqui. Era o modo manual, né? Que é. Só tem o modo manual. Ele não tem um modo. Como é que chama? TTL. TTL? É TTL. É TTL. Não entendi. Esse. As conversas de aluno. Então, e aqui, ó, ele tá no 1%. Ó. Vou dar 1% aqui pra você, ó. Ele dá pra ir dando um atrás do outro aqui, ó, o flecha. Então, na hora do clique, assim, isso aqui, dependendo do momento, ele vai te salvar muito. Assim, acabou a bateria do seu outro flash ou a pilha, depende do que você tá usando. Isso aqui salva muito o seu trampo. Ó. Vou pôr de lado que aí dá pra você ver mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Piscando? Tá 1%? Agora eu vou pôr no 50%. Ó, e aí você vai ver aqui, ó. Ele dá 1, 2, 3, carregou. 4, 5, 6, carregou. 6, 7, 8, 9. Então ele sempre vai cortando. E no 100% isso aqui piora, né? No caso, sim, mas eu acho que é muito. Talvez seria um momento muito específico para você usar ele no 100%, né? Porque, ó, o 100% dele é muito forte. Nossa, pegou. E leva, se eu não me engano, uns 7 segundos. Vou contar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 4. 4 segundos. Ó. Opa. Ah, não, peraí que eu mudei pro 99. 1, 2, 3. 3 segundos. 3 segundos para recarregar do 100%. Mas não é necessário você usar ele no 100%. Eu usei ele no último casamento que eu fotografei, que a Bruna não pôde estar. Doença, gente, Que ela doença. estava dodói. Então, a gente. Ela pediu para eu fotografar, eu fotografei. Rolou, né? Graças a Deus. Mas eu amo fazer vídeo. Gente, assim, ó. Cada um defende o seu lado, né? Cada um puxa ali a sua sardinha. Mas fotografia, vídeo, você tem que pensar, porque é uma fotografia. Mas a foto, ela exige muito, porque aquela fotografia realmente estática ali, né? Diferente da foto em movimento, que é o vídeo, exige muito, né? Para você ter algo bonito. Eu não tô falando para qualquer coisa. Para você fazer qualquer coisa, tirar foto de qualquer jeito. Para quem ama fotografia, para quem pensa em compor, é muito detalhado, né? As pessoas se movimentam muito. Hoje em dia tem a questão do celular, que para você pegar um take, tirar uma foto emocionante é muito difícil, né? E o vídeo você acaba deixando mais intencional. Você mostra ali uma parte daquilo e já é suficiente, né? A fotografia eu acho que não. O vídeo também não. Eu amo o vídeo, eu acho que é muito difícil, né? Eu amo o jeito que o Matheus faz vídeo, que ele pensa em vídeo, né? Eu tenho algumas referências para vídeo e uma delas é ele, porque eu vejo a forma que ele pensa para fazer, né? Tem gente que não sabe o processo dele em si como pessoa, né? Enfim, nessa parte de vídeo. Mas eu que acompanho ali 100% integralmente, eu acho muito lindo. E dificílimo, né? Enfim, é isso, gente. Já tô falando demais, nem tô aparecendo. Temos 30 segundos. Bom, então, ó, resumindo, foi um review, meu kit, algumas dicas para você. É um vídeo longo. Feliz 2026 e buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E vamos nessa. Fiquem com Deus, viu? Abraço. Beijo do gordo.